Boa tarde a todos. Nós vamos fazer esse vídeo para explicar um aspecto bem interessante da nossa disciplina, que é o tema curva tensão-deformação. Então, esse conhecimento vai ser importante em dois aspectos, né? O aspecto da nossa disciplina, o conhecimento trazido para elementos finitos, e também uma forma de nós estudarmos para a prova do ENAD. E tem algumas questões, não são poucas, né? É uma quantidade considerável de questões que colocam esse tema de maneira explícita ou até implícita. Então, nós vamos discutir um pouco. Eu vou dividir minha tela com vocês e nós vamos ter aqui Deixa eu ver. Eu vou ficar nesse cantinho aqui. Acho que não vou atrapalhar em nada. E nós vamos ver um PowerPoint. Muito bem, deixa eu ver aqui. Muito bem. Então, nós temos que os materiais, eles podem ser submetidos a diferentes cenários de carregamento. Então, quando você está fazendo uma simulação em elementos finitos, um programa de elementos finitos, nós chamamos normalmente de carregamento, a força que é aplicada num determinado ponto, né? Chamado lá de load, carregamento. Então, existem 5 tipos fundamentais de carregamento ou de carga, né? Compressão, flexão, cisalhamento e torção. Esses desenhos aqui, esses clipes, eles mostram de uma maneira melhor o que ele quer dizer aqui, né? Então, você tem a tração, que é esse primeiro aqui. Você tem a compressão, que são forças na mesma direção, só que em sentidos opostos no encontro, né? Como se eu estivesse apertando um material. A flexão está descrita aqui, né? Envolve a aplicação de uma carga de modo que o material se curve. Então você tem essa força aqui no centro do material. O cisalhamento, forças opostas numa mesma seção, né? No sentido de rasgar o material. E a torção, que é essa daqui, que é como se fosse um giro que você faz no material. O problema é que esse termo, não existe um termo que substitua, né? Um giro, um momento que você faz no material. Uma torção, né? Como se fosse fazer um efeito de parafuso aí, né? Uma espiral. Então aqui você tem uma explicação de cada uma dessas forças. Eu vou voltar para esse canto aqui. Nós temos que a curva tensão-deformação relaciona a tensão aplicada à sua respectiva deformação resultante. Cada material tem a sua própria e única curva. O ponto 1 e 2 correspondem, respectivamente, ao limite de proporcionalidade. Esse ponto aqui é o limite de proporcionalidade, ou seja, desse ponto 0 até esse ponto 1, o material vai se deformando uniformemente numa coisa chamada regime elástico, é proporcional, né? E a partir daqui, o ponto ele tem uma deformação plástica. E esse ponto 2 é a tensão de escoamento. Então você tem aqui a tensão de escoamento. Aqui o início dela e aqui o final, né? Isso aqui pode ser determinado pelo método de pré-deformação. O módulo de elasticidade E, que é um dos conhecimentos que nós estamos requisitando aqui, também chamado de módulo de Young, define as propriedades de um material à medida que sofre uma tensão
se deforma e retorna à sua forma original após a tensão ser removida. Esse módulo é de interesse, né? Esse valor, né? Pois quanto maior o seu valor, mais rígido é o material. Deformação elástica para os metais persiste até meio, então é 5 milésimos aqui, né? Equivale a 0,5% de deformação, e a partir desse ponto a tensão não é mais proporcional à deformação, ou seja, você tem aqui o regime elástico, até o ponto máximo desse regime elástico, a partir daí não tem mais deformação proporcional, como apresentada pela lei de Hooke. A deformação passa a ser permanente e mais conhecida como deformação plástica. Nós fizemos questão de citar aqui os fontes que nós estamos usando para que você possa fazer o caminho de pesquisa que você desejar ou precisar no futuro, se você quiser. Aqui nós temos uma observação que é a seguinte: a transição entre deformação elástica e a deformação plástica é gradual para a maioria dos metais. Na seleção de um material para uma dada estrutura, é importante que a mesma seja projetada de maneira que ocorram somente deformações elásticas, quando sujeita a cargas externas. No entanto, é importante conhecer o nível de tensão onde se dá origem à deformação plástica, denominada escoamento. Então, o ponto onde se dá origem à deformação plástica, ela é denominada escoamento. Devido à dificuldade da gente definir esse ponto, foi estabelecida uma convenção na qual é construída uma linha reta paralela à região elástica a partir de uma deformação de 0,2%. Ok? 0,2%. Um pouco menor que 0,5% que eu acabei de falar agora, né? Então você tem uma distância aqui na abscissa deformação de 2 milésimos, ou 0,2%. Traço uma linha paralela, o ponto onde bater aqui, ó, ele é o ponto denominado escoamento, né? Então você tem ali um valor, né? Já para materiais que possuem uma região elástica não linear, não é possível aplicar o método da pré-deformação. O método da pré-deformação é essa definição aqui. Então, utiliza-se convencionalmente a tensão limite de escoamento como tensão necessária para provocar uma determinada deformação, como 0,5%. Posterior ao limite de escoamento, observa-se um valor crescente de tensão e, consequentemente, aumento da deformação plástica, até atingir o valor máximo, denominado limite de resistência à tração, que é esse ponto aqui, ó. Então, depois do ponto de escoamento, né, aqui, ele vem deformando plasticamente até chegar num ponto máximo, que é chamado de LRT, limite de resistência à tração, que corresponde à tensão máxima suportada por uma estrutura sob tração. É importante verificar que a tensão é distribuída uniformemente na região estreita do material até atingir o LRT. Então aqui ele vai se deformando e vai se distribuindo uniformemente na área aqui, né, na região do corpinho de prova. A partir desse ponto, ele começa a ter um empescoçamento, começa a ter um ponto ali que se deforma até atingir a ruptura. Então, nesse momento é formada uma região de constrição e toda a deformação consequente é restrita a essa região. Ele começa a deformar somente nesse pontinho aqui. E aí forma um pescoço, né? Ela é chamada de zona de estricção, essa zona onde ele vai se deformar mais aqui. E a fratura ocorre nessa região. Então você tem um ponto de pesquisa disso no livro do Shackelford, de 2008. O material que experimenta uma deformação plástica pequena é denominado frágil, enquanto que o material dúctil é aquele que suporta grandes deformações até o momento da fratura. Então você vai ter uma curva, digamos assim, um pouco menor,
significa que o material é frágil, então ele rompe aqui. E um material que rompe numa curva, com uma condição de deformação maior, que está sendo medida aqui nessa linha, né? Então ele é um material dúctil. E os materiais cerâmicos são exemplos de materiais que possuem comportamento frágil, né? Por quê? Porque eles rompem facilmente, né? Você aplica a força e ele rompe. A resiliência é uma outra propriedade dos metais, né, importante. Ela é a capacidade do material de absorver energia quando é deformado elasticamente. Então essa deformação ocorre na região elástica. Para você calcular o módulo de resiliência, você vai calcular a área desse triângulo aqui, ó. Ele começa aqui no zero, vai até esse ponto inicial aqui do limite de escoamento, tá? E forma um triângulo, é a parte reta da curva tensão-deformação, é a parte reta. E é onde está o regime elástico. Então você desce uma linha reta, a área desse triângulo aqui é o módulo de resiliência. Ok, turma? Depois, com a liberação da carga, ele tem essa energia recuperada. A resiliência é uma propriedade observada dentro do regime elástico. A propriedade associada é o módulo de resiliência, dado como UR, que representa a energia de deformação por unidade de volume exigida para tensionar o material desde o estado de ausência de carga até o ponto do início de sua tensão de limite de escoamento, e é dado pela equação a seguir. Então tem essa equação, mas isso não importa. Isso aqui que importa é o seguinte: para você achar a resiliência, você vai encontrar a área desse triângulo aqui, ó, que é a área que está sob a curva, né, a parte reta da curva, que é o limite de proporcionalidade. Lembra disso? Porque nessa parte reta aqui é tudo proporcional. Os materiais resilientes são aqueles que possuem limite de escoamento elevados e módulos de elasticidade pequenos. Tais ligas, né, as que possuem essa característica, por exemplo, são aplicadas como molas. Não que o material dessas ligas sirva para fazer mola, o próprio material serve como mola, ok? Muito bem. Então aqui nós temos agora um exemplo, tá? E esse exemplo é bem interessante de ser estudado. Nós temos um exemplo onde ele está mostrando aqui uma outra propriedade chamada tenacidade. Corresponde à capacidade do material absorver energia até a sua ruptura. Então você tem essa curva tensão-deformação, e nessa curva tensão-deformação você tem esse ponto aqui, que é o ponto 0,0022. Observe que aqui nós temos uma unidade diferente, que é polegada por polegada, para essa deformação epsilon. E a tensão foi calculada em KSI. Olha só, aqui ó, nós temos 60 KSI, 33,2 KSI e assim por diante. A tenacidade para o material dúctil e frágil é calculada respectivamente a partir da equação 1 e 2. Eu acho que não coloquei essa equação, mas aqui é fácil. É o seguinte: existe uma forma de integração chamada integração numérica, e ela dá vida a um método chamado método dos trapézios. E o que é esse método dos trapézios? É você se aproveitar em algum momento da possibilidade de se formar trapézio aqui. Então aqui a gente já desenhou as curvas aqui, ó, como se fosse um trapézio direto, entendeu? Então você tem aqui esse ponto, que é o ponto 0005, e esse ponto que é o ponto 0010. Então você tem uma diferença de 5, para esse você tem uma diferença de 5, para esse uma diferença de 5 e assim por diante. Porém aqui, ó, eu marquei os pontos das curvas, ó. Do 10 para o 006 tem uma diferença de 4 décimos de milésimo, né? Aqui você tem uma diferença de 4 também, décimos de milésimo, e aqui você tem uma diferença de 4 para esse e 4 para esse. Então como é que a gente calcula a área de um trapézio? Você pega a base maior,
mais a base menor, vezes a altura, que é, no caso desses trapézios aqui, essa altura de 4/10 de milésimo, dividido por 2. Essa é a área do trapézio. Mais a área do triângulo. Então, ele está fazendo um teste aqui de como que calcula a tenacidade desse material baseado nessa curva. Você vai usar o método dos trapézios. Então, o método do trapézio vai dizer o seguinte, olha, eu tenho aqui a área do triângulo, que é 32 vezes a altura do triângulo, que é 6/10 de milésimo, dividido por 2. Depois a área do primeiro trapézio, que é 4/10 de milésimo dividido por 2, vezes 45, que é esse ponto aqui, ó, 45, menos 33. Menos não, mais 33. 45,5 mais 33,2. Depois, o próximo trapézio, você tem aqui, ó, 49,4 mais 45,5, vezes o 4/10 de milésimo dividido por 2. E assim até chegar no último trapézio. Somando tudo, nesse caso, deu 0,08584. Ok? Esse valor aqui está em KSI. E 1 KSI é igual a 1000 PSI. Então, você multiplica por 1000, né? Então, 0,85, correndo a vírgula para a sua direita, 3 casas, é como se eu multiplicasse isso por 1000. Então, fica 85,84 PSI. Então, nós fizemos esse exercício para que você descobrisse diversas coisas. Primeiro, que se calcula a tenacidade usando o método dos trapézios. E o que é o método dos trapézios? Eu vou dividir a curva inteira em milhares de trapézios. É um procedimento, né, um método bastante conhecido dentro do cálculo numérico. Um dos métodos ensinados lá. Bom, então dividir tudo em trapézio, mais a área do triângulo, eu tenho a área total, se o ponto final de ruptura for esse ponto aqui, 0,0022. Então, nos problemas que eu passar para vocês, eu vou dizer, olha, imaginando que ele rompeu em tal ponto, para você poder fechar ali. Traça uma linha reta, vê quem é o correspondente na deformação, na abscissa aqui, e tenta dividir com alturas iguais. Bom, é o que a gente vai sugerir aqui, eu não sei se está na próxima, exatamente, nessa próxima aqui. A gente finaliza esse vídeo com esse desafio para você aí, né, para ver se você vai conseguir. Calcular o módulo de elasticidade dos aços A e B. Como é que eu faço? Ó, o ponto está aqui, ó, onde termina a parte reta, está aqui, ó, 300 e nesse caso 350. Só que nesse caso você tem uma medida um pouco menor do que 0,02 milésimos, né? E aqui no 300 você tem 8 milésimos. Então, um tem um valor de E e outro tem outro valor de E. Só que para calcular o valor de E, você divide a tensão pela deformação. Então, você vai dividir aqui, ó, esses 350 por esse valor aqui, ó. Vai dividir esses 300 por esse valor aqui, ó. Normalmente, o valor dessa tensão, você tem que prestar atenção o que tem aqui, ó. Aqui já está com MPa, ok? Aqui já está com MPa, é diferente, não é mais KSI, é MPa. E aqui essa medida é milímetro, ok? Bom, aqui vai dar GPa, dá um número muito grande, porque você está dividindo por um fracionário, normalmente, dá um número grande. Depois ele quer o módulo de resiliência de A e B. Como é que eu faço isso? É a área do triângulo. Você vai pegar aqui, ó, onde terminou aqui, ó, vai ver esse ponto, área do triângulo. Agora não é mais 300 dividido por 0,08. É 300 vezes a altura, que é 0,08, dividido por 2, que é a área do triângulo. E aqui nesse caso, a gente não sabe que ponto que é esse, mas a gente sabe que é um ponto menor do que 0,02. Você coloca
sei lá, 15 milésimos, coloca 15 milésimos não, você coloca 15 décimos de milésimo, que é menor do que 0,02, coloca 0,0018, alguma coisa assim, entendeu? Tudo bem? Quase perto dos 2 milésimos. Aí é para você treinar, entendeu? Bom, e por último, a gente pede para que você calcule a tenacidade do aço B. Então a gente se esforçou aqui em colocar ó, a altura, você está vendo aqui ó, que os trapézios são 0,8 a 0,18, dá quanto de diferença? 0,28 a 0,18. Depois 0,38 para 0,28. Qual é a gente tentou, você tenta sempre colocar uma altura igual para você não ter problema com isso aí, entendeu? Então a altura do trapézio aí é 0,010. Essa é a altura do trapézio que você vai tomar. Você já tem o triângulo que você calculou no exercício anterior, na parte anterior. Então, você vai ter esse ponto, 300 e o 380. Depois o próximo, 400 e 380. Depois o próximo, 400 e 380. Depois o próximo, porque inverte o trapézio aqui, né? Depois, 380, 330. Ok? Você vai somar esses valores e multiplicar por 0,010 dividido por 2. Vai achar o valor em mega PA, que aí você transforma em giga PA depois. Acho que aqui vai ficar em mega PA mesmo, entendeu? É isso aí. Beleza? Então, nós fizemos essa revisão e você tem então uma oportunidade de treinar com esse desafio aí. E esse exercício, o estilo de exercício que nós estamos mostrando aqui, a maior parte dos exercícios da prova estão baseados nesse tipo de exercício aí. Ou seja, 50% da prova específica vai cair curva tensão deformação. Beleza? É isso aí. Deixa eu mostrar, para finalizar nosso vídeo, mais uma coisa para vocês aqui. Deixa eu sair dessa tela aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês um vídeo que nós realizamos numa aula presencial. Eu vou dar uma adiantada, tá? Porque não é interesse eu resolver esse problema nesse momento, tá?
Então, deixa eu dar uma pausa aqui e explicar o seguinte. Esse exercício aqui, ele tem uma tabelinha e você tem que criar uma nova tabela aqui dentro. Dá para você seguir a curva, mas é um pouco arriscado. Então, para você achar o novo epsilon, que é a deformação, você vai dividir os valores do delta, que estão lá na primeira tabela, por 50 milímetros. Ok? E a tensão, ela é força sobre área, correto? Então você tem um carregamento lá na primeira tabela, que você vai dividir pela área. Então eu estou falando no exercício que a área é uma área de 132, né? Por quê? Porque o diâmetro do corpo de prova é 13 milímetros. Então eu vou mandar para vocês três arquivos. Eu vou mandar o vídeo, vou mandar o PowerPoint que eu usei para esse vídeo, e vou mandar esse exercício em particular aqui, esse aqui em particular, para vocês calcularem essa tabela aqui. Ok? Beleza? Mais ou menos isso aí. Beleza? Vai dar esses valores aqui, ó. É isso aí, turma. Espero que esse vídeo sirva para tirar algumas dúvidas, principalmente do que vai cair em 50% dos exercícios da prova específica.